Fala também do Palmeiras, arrecadando 25% a menos do que imaginava para o primeiro semestre de 2026. E fala também sobre cirurgia em jogador do Palmeiras. Alex Telles cada vez mais distante do Botafogo, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vamos para as notícias. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados, enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. E tem lateral do Palmeiras passando por cirurgia, Jefté teve que operar nesse domingo por conta de um problema no menisco. Você não deve ter entendido nada, né? Os caras estão de férias e o Jefté se machucou no período de férias? Não foi bem assim, quero te contar em detalhes. No último jogo antes da pausa para a Copa, contra a Chapecoense, o Jefté sofreu uma torção no joelho. Acontece que ele nem conseguiu dar muita atenção a esse problema, porque no dia seguinte foi à maternidade com a sua esposa para ganhar seu filho. Nessa segunda-feira da maternidade, ele sentiu muitas dores no joelho e comunicou ao pessoal do Palmeiras. Acontece que por conta de todo esse envolvimento com o filho, ele só foi passar por exames que apontaram um problema no menisco dias depois. E a opção do departamento médico do Palmeiras foi da realização de uma cirurgia ao longo desse domingo para a sutura do menisco. Nem é o procedimento mais natural, muitas vezes o menisco é retirado e a recuperação acontece em mais ou menos um mês. Com a sutura do menisco, você garante uma vida mais longa para o atleta, no que diz respeito à condição profissional. Mas o tempo de recuperação aumenta de 4 a 6 meses. Dessa maneira, dá para imaginar que o Palmeiras não tenha mais o Jefté à sua disposição ao longo da temporada. Restariam o Piquerez, titular absoluto, e o Arthur, que deixou excelente impressão. Não foram uma ou duas, foram várias vezes em que se especularam que o Palmeiras contrataria um lateral esquerdo para a janela de julho. E a justificativa da minha fonte no Palmeiras para negar qualquer possibilidade de acordo é que o Palmeiras tinha 3 laterais à disposição. Sem o Jefté, certamente esse barulho em relação a um lateral esquerdo novo vai aumentar. Mas a pergunta que eu deixo para você, qual é a lógica de contratar um lateral esquerdo, tendo o Piquerez, um dos melhores da posição na América do Sul, e o Arthur, que tem demonstrado enorme capacidade e potencial para se tornar peça super importante? Imagino que o Palmeiras, que não pretende gastar muito dinheiro, vai priorizar a contratação de outras posições, mesmo com a ausência de Jefté, possivelmente até o fim da temporada. Você pensa diferente? Acha que o Verdão precisa de um lateral esquerdo? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Palmeiras arrecadou 25% a menos do que o previsto nesses primeiros 4 meses do ano, quando o assunto foi bilheteria. No planejamento orçamentário do Verdão estava prevista a arrecadação de 19.900.000 com ingressos. Acontece que o Palmeiras ficou em 14.600.000, um prejuízo, uma perda de 5.300.000 que vão precisar ser recuperados ao longo do segundo semestre. O que explica essa diferença? O Palmeiras precisou jogar 11 vezes na Arena Barueri ao longo do primeiro semestre, tudo por causa da troca do gramado e também por conta da realização de alguns shows. E a Arena Barueri, de fato, isso é muito óbvio, não caiu no gosto do torcedor palmeirense. Qualquer jogo por lá e a média de receita é muito menor, além também do público presente. O Palmeiras imagina ser capaz de faturar 62 milhões de reais com bilheteria e receitas relacionadas a jogos na temporada de 2026. Vai haver necessidade de uma bela escalonagem, um crescimento grande nesse segundo semestre para que essa meta seja alcançada, com a importante observação de que outros jogos ao longo do ano serão repassados para a Arena Barueri por causa da realização de shows. Cara,
não é uma baita notícia, mas o Bruno Fux interessa ao Internacional. O Colorado está procurando o zagueiro e vendo o Bruno Fux, jogador que esteve na base do Inter, uma alternativa. Mas nada muito quente, nada muito avançado, é uma conversa preliminar. A situação para o Bruno está ficando meio ruim no Palmeiras, né? O Bruno hoje é reserva de Murilo e de Gustavo Gomes. Só que o Barbosa já foi contratado e deve concorrer com esses dois. Ou seja, o Bruno Fux já passaria a ser a segunda opção no banco. E ainda existe a possibilidade de o Nino ser contratado, possibilidade cada vez mais escassa. Mas está ficando difícil para o Bruno Fux jogar. Então talvez um empréstimo, uma saída em definitivo possa ser algo interessante. Vocês tinham perguntado sobre Bitelo. Mandei a mensagem passando para perguntar se o Bitelo interessa mesmo ao Palmeiras. Nunca ouvi nada a esse respeito, não me parece lógico. Deixa eu agradecer a minha fonte. Então, Bitelo descartado. Bitelo é jogador formado no Grêmio, vocês lembram dele? Jogador de meia atacante, Dynamo Moscou. É para onde ele foi negociado, hoje já com 26 anos de idade. Temporada pelo Dynamo de 34 jogos, 7 gols e 10 assistências, tá? Contrato lá até junho de 2028. Ele havia sido vendido pelo Grêmio por 10 milhões de euros. Nicola Leila vai comprar o Vasco. Antônio Araújo. Na teoria, a compra do Vasco está sendo feita pelo enteado dela, pelo Marcos Lamack. Mas o que todo mundo no meio do futebol especula é que quem vai tocar o Vasco mesmo a partir do momento em que deixar o Palmeiras é de fato a Leila Pereira. Seu like. Se não deixou, aperta o joinha aí, é super importante para que a gente chegue para mais pessoas, tá? Como é que é uma forma da gente ser mais visto? Você deixando o seu like. O Lucas Silva pedindo para falar sobre o Palmeiras. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Rafael Veiga. O Rafael Veiga foi emprestado pro América do México a pedido do André Jardine. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, o André Jardine optou por deixar o América do México. Ou seja, a situação do Jardine a partir de agora, do Veiga a partir de agora, ela fica meio indefinida, né? Não dá para imaginar que ele seja devolvido, embora ele é meio criticado lá no futebol mexicano, não está com muito moral lá. Mas o Palmeiras eventualmente pode tentar usar o Veiga como uma moeda de troca para alguma outra negociação. Hora de falar sobre o futuro de Nino. Palmeiras, Fluminense ou Zenit? Qual deve ser o destino do zagueiro brasileiro? Quero contar que o Palmeiras está cada vez mais distante da possibilidade de uma contratação. Depois de fechar com o Barbosa, a verdade é que o Palmeiras retirou-se dessa operação e só vai contratar o Nino se surgir uma baita oportunidade de negociação mais facilitada do que até então. O Palmeiras chegou a oferecer 12 milhões de euros, o Zenit insistia em 15 milhões de euros. E olha que em janeiro o Nino chegou a dizer sim a uma proposta do Palmeiras, mas sem um aval do Zenit, esse acordo entre as partes acabou não avançando. Fluminense, a partir da desistência do Palmeiras, apareceu com a intenção de contratá-lo e fez uma primeira proposta. O problema é que a contraproposta dos russos foi considerada extremamente distante daquilo que o Fluminense quer pagar. E mais, o Zenit ainda exige a quitação desse pagamento em poucas parcelas, situação que hoje os cofres do Fluminense não permitem. Só para completar, registrar que o Zenit havia comprado o Nino do próprio Fluminense em 2023 por 5 milhões de euros. E agora, 3 anos mais velho, o Zenit quer do mesmo jogador 15 milhões de euros. Zenit que acaba de ser campeão pela 7ª vez nos últimos 8 anos do campeonato russo. Tem mais uma sobre o Flu? O adversário do tricolor nas oitavas de final da Libertadores, o Independiente Rivadavia, pode perder 2 dos seus principais jogadores na janela da metade do ano. O Arce, centroavante paraguaio, interessa a times da Turquia, enquanto o Sebastián Villa, atacante colombiano, que faz sucesso no Rivadavia, pode voltar para o Boca Juniors, onde já fez sucesso. Boa noite, Nicola. O que você acha da volta do Nino? Volta ou não para o Fluminense? Ótimo programa. Paulão, para o Palmeiras não. Para o Fluminense está difícil, tá? O Fluminense fez uma primeira proposta, a contraproposta do Zenit veio alta, bem acima dos valores que o Fluminense pretende gastar. O Flu vendeu por 5. Hoje, 3 anos mais velho, o Nino vale, de acordo com o Zenit, 15. 5 milhões de euros para 15 milhões de euros. E para piorar, além de pedir esses 15 milhões de euros, o Zenit ainda exige um parcelamento bem pequeno, ele quer a grana quase toda à vista. Tá difícil, tá? Por mais que o Nino queira voltar ao Brasil, e ele de fato quer,
porque tem um filho com autismo e ele entende que o tratamento lá, que o atendimento lá pro filho autista, a assistência não é tão boa. Enfim. Boa noite, Nicola. Com a lesão do Jefté, alguma novidade do Palmeiras? Percebi que os bastidores estão meio quietos. Gilson, a verdade é que o Palmeiras não fará grandes movimentos nessa janela. Vamos lá, Nino, praticamente descartado, tá? Até numa live, coisa de 10, 15 dias atrás, eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, falei, vocês desistiram do Nino? A resposta foi não, mas não está avançando. É que o Zenit insiste em 15 milhões de euros, e o Palmeiras não vai gastar 15 milhões de euros no Nino, depois de ter comprado o Barbosa por 20 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Nino ficou muito frio. Sobre Danilo, o Palmeiras chegou, antes da Copa começar, a oferecer 20 milhões de euros, com uma perspectiva de aumento, de melhoria. E o Botafogo, e especialmente o Bertolucci, que é o empresário do Danilo, disseram, não é hora de falar sobre isso. Ele vai para a Copa, a gente entende que na Copa eles podem se valorizar, e depois, eventualmente, a gente conversa. Então, o Danilo está meio que em stand-by. O Palmeiras vai ao mercado para contratar jogadores e se perder atletas, tá? Perde o Flaco Lopes, o Flaco vai para o Atlético de Madrid, ainda não há uma proposta oficial, mas digamos que ela chegue, 40 milhões de euros, vende. Aí o Palmeiras vai atrás de um jogador para substituí-lo. O Palmeiras perde o Alan, vai atrás de um jogador para substituí-lo. Óbvio que gastando menos do que quando vende. Vende o Flaco por 40, vai tentar buscar alguém de 10, 12, 15, até porque é essa diferença que vai fazer com que a roda no Palmeiras continue girando. Mas você, torcedor alviverde, não deve esperar por grandes contratações. A verdade é que Flamengo e Palmeiras entendem que já tem bons elencos à disposição. Faltam ajustes. E os dois estão atentos à oportunidade. Oportunidade de mercado, como, por exemplo, o Danilo. Como, por exemplo, o Almada. Se o Almada decide vir para o Brasil, os dois vão brigar para contratar o Almada. Mas são casos específicos, tá? A Nicola, sabe de alguma novidade em relação a laterais do Verdão após essa lesão surpresa do Jefté? Deixa eu ver o que aconteceu com o Jefté. O Jefté conseguiu se machucar nas férias, é isso? Parabéns, hein? Deixa eu ver, ó. Lesão confirmada. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão no menisco do Jefté. O jogador iniciará o tratamento nos próximos dias. Diz algo que é importante no Verdão. Só lembrar, pessoal, que a bola só volta a rolar no Brasil, cara, em mais de um mês. Cirurgia no menisco não há necessidade de... O Jefté vai estar de volta, tá? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivo e atualizado do Palmeiras pra você nesta segunda-feira, dia 8, rapaziada, mais dia 8 de junho de 2026, com muita informação do maior clube do mundo, o Verdão Palmeiras, o Alviverde. Então, muito obrigado a todos que estão no canal até aqui. Não esqueça de compartilhar, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e aquele abraço apertado no coração e até o próximo vídeo. Fui.